Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Tiago, e nós estamos aqui recebendo uma visita ilustre do Ivanilton, o Boy. Seja muito bem-vindo, Boy. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, muito bom estar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu gostaria de começar fazendo uma oração. Tiago, eu vou pedir a gentileza de você orar para nós e em seguida a gente faz uma leitura bíblica e um breve devocional para a gente começar com chave de ouro aqui a nossa conversa de hoje. Beleza, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado porque não merecíamos, obrigado porque não temos nada para te dar, Deus, mas o Senhor nos amou primeiro. Nos amou quando éramos terríveis pecadores, sem perspectiva e sem nada pela frente, Deus. Mas o Senhor nos amou e nos trouxe para a sua gloriosa luz. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe o nosso podcast, que o Senhor abençoe a nossa conversa, a nossa entrevista. Em nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Um breve devocional, algo bem rapidinho aqui, só para a gente meditar um pouquinho no texto, e que eu acho praticamente muito importante. Apesar de ser simples, né, não deixa de ser tão importante assim. Mateus 28, 18 a 20, diz assim o texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que nós chamamos isso? A grande comissão. O que é a grande comissão? É quando Deus envia não somente os 12, mas também todos os seus discípulos, todos os crentes, a uma tarefa. E qual é a tarefa? Pregar o evangelho. É a tarefa de levar a palavra de Deus ao coração do homem para que o homem possa se converter, se arrepender, se batizar e ser salvo. Então essa grande comissão, ela não foi dada a um grupo seleto de 12 pessoas, não foi dada a uns discípulos daquela época. Infelizmente, muita gente acha que pregar, evangelizar é algo que tem que ter dom, né? E não é isso. O evangelizar é uma ordenança de Deus para todo o crente. Então, todo crente que é crente de verdade, ele tem que evangelizar e ele tem que pregar. Então, esse ide e pregar o evangelho a toda criatura seria para todos os crentes, seria para todos nós, toda a igreja como um todo, né? Jesus ele não nos chama apenas para levar pessoas a uma decisão momentânea. A gente vai ver no verso 20 que ele vai falar o seguinte, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então não é também o fato apenas de pregar a palavra, mas é também de ensinar a guardar a palavra que foi pregada no coração. É por isso que nós temos a igreja, os irmãos uns com os outros. Então o ensinamento de Jesus vai lá, pregue a palavra, mas tendo a oportunidade, ensine a viver a palavra. Então isso é muito importante. Mas às vezes a gente pode pensar, poxa, eu sou incapaz. Eu não vou conseguir fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Bom, olha que verso poderoso no final dessa comissão aqui. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não nos envia sozinhos. Ele não nos manda e nos deixa, mas a presença dele é uma promessa. Ele caminha com a gente, ele caminha conosco, né? Então, ide, fazei discípulos, ide pregar a palavra, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar os mandamentos, a guardar as ordenanças, a guardar as regras de prática e fé, porque eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos séculos. Amém. Então, Amém. Devocionalzinho pequeno. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, Tiago, pela palavra edificante para nós.
E iniciando agora a nossa apresentação do nosso convidado, Ivanilton dos Santos Moreira, ou Boy, como é mais conhecido. O próprio. É casado com Salete e pai de Ana Laura. Mora em Vinhedo há 25 anos e é membro aqui da Igreja Cristã Vinde. Ivanilton tem uma história com música e vem desde a infância na igreja. Hoje, ele é instrutor de técnica vocal, cordas, teclas e produtor musical. É formado em violão popular e licenciado em música e no momento está cursando uma pós-graduação em musicoterapia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Boy. Não vou conseguir te chamar de Ivanilton. Isso é legal. Inclusive, isso é uma boa primeira pergunta, se você se sentir à vontade de dividir com a gente de onde Boy, surgiu né? o seu apelido, né? Que já virou o seu nome já para nós aqui. Virou o nome. É assim, minha família é uma família muito alegre, né? Nós sempre tocamos, primos, irmão, e daí começou a sair, né? E acontecia o seguinte, que todo sábado nós nos reuníamos para tirar um sonzinho, né? E aí, eu sempre estava bem vestido, né? Eu imaginei que pudesse ter a ver, né? Nossa, cara Porque eu gostava muito de tocar, então eu estava sempre, eu sempre estava arranjado, né? Eu pensei, pô, vamos fazer. Legal. E aí os caras começaram com essa brincadeira e tal, e foi, né? E Ficou bom. Que legal. Ficou isso aí. Das correntes de ouro. Que legal. Mas nada de ouro. Já começamos com a magia, pergunta de $1 milhão, já respondida. Legal, E Boy. eu gosto disso, né? Eu gosto bastante de... eu vejo várias pessoas em uma pessoa, né? Então, Justamente. eu acho que existe a pessoa original e depois a beleza Boy- dessa pessoa. O Boy tem um negócio bem legal, que ele vê você, ele fala que você, cara, seu nome não é Eliel, seu nome é como? Ele é ex-batera. Eliex Batera. Seu nome não é Felipe, como é que é o nome? Fernandão Canto Sax. Legal. Que legal. A pianista nossa também, né? Seu nome não é Natália, qual que é o nome? Priscila, cara. Priscila. Não existe. Se olhar, ela é Priscila. E etc. Ai, que legal, Boy. Sensacional. Boy, a sua biografia, ela deixa bem claro pra gente o seu amor pela música. Conta um pouco pra gente da sua história com a música. Legal. Isso é muito fácil para mim isso. A minha esposa um dia chegou em mim e falou assim, tudo para você é música, né? E em casa é assim, né? Mas também vivo disso, né? Amo isso. Minha história é mais ou menos assim, né? Desde pequeno, meus avós, eu venho de uma família de músicos assim, mas músico... vamos falar assim, aquele músico que aparece, né? Que ele aprende e as coisas acontecem. Legal. Meu avôzinho, ele é mineiro então, mineiro gosta de cantar, e eles são muito afinados, geralmente. Eles gostavam daquelas modinhas, né? Então ele era bem afinadinho. Que legal. E ele construía viola, caipira, dizem que ele fazia até violino e tocava muito bem viola caipira. E com esse negócio, meus pais tocavam também, né? Aquelas músicas bem assim. Então eles eram assim, então sempre estava tendo música em casa. Tá. E com isso eu aprendi vendo eles. Aí a partir daí... Seu primeiro instrumento foi o violão mesmo? O meu primeiro instrumento... Ou foi a viola? Cara, se eu falar para você, meu mesmo, foi muito tarde. Porque eu sempre tocava com violão. Mas que você aprendeu? Violão. Violão. Foi violão. Meu pai tinha um violão, um reis do violão, né? Todo mundo conhece. Nervoso, né? Mas quando nós começamos a tocar, eu e meu irmão, a gente pegava uma madeira, colocava a corda e fazia tipo uma alavanca nela aqui, né? Dá o som. Aí quando ela dava um som, você consegue tocar qualquer coisa, né? Por exemplo, se você desafinar a corda, você consegue achar as notas nela. Então a gente começava a achar as melodias. Entendeu? Com arame, assim, a gente fazia bem improvisado, né? Isso que eu chamo de brincadeira. A molecada com celular hoje não... Você vê que ele, igual ele falou antes da mais. entrevista, ele havia falado que ele gostava de coisas improvisadas, né? Realmente.
E o meu pai, ele não deixava a gente pegar no violão, né? Porque o violão era uma coisa... Ele deixava guardado e tal. E quando ele ia deixar, era um dia, a gente tinha que tomar banho e tal. Aí ele colocava em cima da cama de casal, né? E aí a gente subia lá e ele deixava a gente tocar um violãozinho e tal. E daí a gente foi aprendendo. Todos da minha casa toca, faz um sonzinho. E cantar? Né? Cantar, eles cantam muito. Cantar também. Cantam. Acredito que você começou a cantar antes de pegar num instrumento, então. Cantar já sim, fazia parte da família. Sim. Minha mãe canta. Legal. Minha mãe já cantava com meu pai. Então era esse negócio assim, né? Então já tinha afinação, né? Junto a família dá um final de ano igual lá da televisão lá. Para nossa alegria! Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tava falando de outro, mas tudo bem. Não era isso, né? Não era isso. Mas tudo bem. Acho que a gente vai rir bastante hoje. Com certeza. Mas no final de ano retrasado, todo final de ano nós nos reunimos. Nós hoje somos em 21 pessoas da minha família mesmo que, tipo... Sobrinhos? Sobrinhos e filhos. Tá, né? que Então, família tipo, grande. minha mãe tem 6 filhos. Uhum. Então, vem essas famílias aí, sobrinhos. Então, nós nos reunimos uma vez por ano. Então, ou no Natal ou no Ano Novo, né? No retrasado, eu cheguei na galera assim, era na segunda-feira a gente vinha embora. Aí, na noite do sábado, eu falei assim, nós vamos fazer um coral. Aí juntou a galera. E a molecada, meus sobrinhos, tal, eles cantam muito bem, tocam também já. E aí, eu improvisei uma música, rapidão a gente pegou, e ficou bonito, hein? Ficou bonito. Legal. Você até falou para mim, se eu pudesse trazer alguma coisa, eu deveria... Eu vacilei, mas na próxima, eu acredito que serei convidado outra vez. Com certeza. Olha eu me convidando aí. Lógico, o prazer é nosso. Um agricultor tem a chance de ver a criatividade e a soberania de Deus na natureza. Um enfermeiro, ele se maravilha com a complexidade da criação quando ele cuida de um paciente. E para você, a música, como que ela influencia o seu relacionamento com Deus? Como Deus se manifesta para você através da música? O seu relacionamento com música? Como que isso conflui com o seu relacionamento com Deus? Que pergunta profundo, né? Que pergunta Welcome to improviso. Aos universitários. Os universitários. Muito boa a pergunta. Eu vou responder de uma forma muito louca também, que eu sou meio maluco nos pensamentos. Mas eu vejo a música e quando estou dando aula, eu sempre falo isso para os meus alunos. Aí eu brinco com eles e falo assim, olha, as pessoas normais, para pessoas normais é assim, mas para vocês, aí ele, ô boy, tá me chamando de anormal? Mas eu brinco. Eu vejo que a música é uma coisa tão conectada com Deus, ela veio muito antes. Eu vou primeiro começar pensando aqui no pensamento aqui, sem pensar muito no lado místico, tá joia? Vou pensar assim, eu sou um grande admirador, hoje eu sou um grande admirador de algumas pessoas, né? Posso citar o nome, que é meu professor Marco Prado, Hermes Jaxieri, que não está mais conosco, muitos outros músicos, super músicos, que são amigos meus, que eu conheci, e todos esses que eu citei o nome. Também posso falar o nome de Hendrix, posso falar o nome de João Alexandre, posso falar o nome de um monte de ótimos, máximos de top de música. Posso falar o nome dessas pessoas. Aí se você chegar neles e disser para eles assim, o que é isso? Já viu esses homens tocarem? Quando você orar esse homem tocar, você fala, ele não é desse planeta não. Mas você fala assim, onde você viu? A música nasceu com você? Parece que a música nasceu de João Alexandre e Marco. Aí ele vai falar assim, não, eu vi não sei quem. Aí se você chegar nesse mestre que ele viu, falar, você viu quem? Então vai. É verdade. Então, isso vai para a eternidade. Aí agora nós remetemos a Deus, a esse sobrenatural.
Então a música, para mim, ela tem uma ternura divina. Desde das melodias, a mais simples melodia, ela traz alegria, ela pode fazer você refletir, pode fazer você também pensar em amor, também ela pode trazer saudade para você, uma simples melodia. Então você vê que a música é uma coisa que não é dessa esfera terrestre. É verdade. Entendeu? Ela traz pra gente paz, entendeu? E depois, aí vem o que você quer, como você quer poetizar, né? Vem a melodia, depois vem a harmonia, depois como você quer poetizar essa música. Então, sendo assim, a música é super divina, o Criador é Deus, Sim. Ele tem esse domínio todo, e Ele, por bondade imerecível, nós somos imerecíveis e Ele bondoso. Sim. Ele pegou e deixou um pouquinho disso pra gente. É uma loucura também, eu vou concluir rapidão que eu falo demais. Não, por favor. Mas deixa eu falar uma coisa, eu estava fazendo um workshop e vi umas coisas para mim, umas luzes assim, né? E vocês sabem, todos vocês, né? Eu estou de frente com uma pianista, um ótimo guitarrista, né? E um guitarrista ali também, atrás. Então, todos nós sabemos que nós temos, né, no básico aqui, 7 notas musicais, né? Né? Temos essas 7 notas musicais. Então, a maioria das músicas, uma boa parte da música, vou falar a maioria, né? É feita dentro dessas notas, nas combinações de acorde nessas notas. Aí, eu disse assim pro pessoal, Deus pegou 7 grãos de arroz e fez assim no universo. E falou, 95% das músicas serão feitas com 7 grãos de arroz. Mas como isso? É essas 7 notas aí. Né? Isso eu estou falando no básico. Agora, vamos falar as outras notas, que nós temos 12 notas, né? Aí vem os mais malucos, né? Que já começa tudo. Aí eu coloco todas as notas. Consegui chegar a pegar todas as notas. Porém, são 12. Deus então pega 12 notas e faz assim no universo. E fala com essas 12 notas. Vamos pensar um pouco além. Vocês vão fazer as músicas até... Agora eu fico imaginando. Você já imaginou lá em cima? Cabe na palma da mão de Deus e a gente até hoje não esgotou, né? Impossível. É muito louco. Então, a minha conexão com música é isso. A minha conexão com música é ver como que o cérebro desses grandes homens trabalham, como é que eles conseguem trazer isso, como eles fizeram, como eles fazem esses nomes que eu citei, muitos outros. Com certeza. Né? Então é isso. Então a música para mim é muito divina. Tem muitas coisas a dizer. Não, com certeza. Algum outro exemplo, mas... Eu vou fazer uma Tem um tempinho ainda antes? Tem. Só fazer um parênteses aqui. Por favor. Cara, você falando assim, me lembrou... eu gosto muito de ler, né, livros, e você me lembrou de um livro chamado Silmarillion, do Tolkien, que é aquele... contando a história antes ali do Senhor dos Anéis, né, o Hobbit e tudo mais. E o Tolkien, ele faz um negócio com a música que é essa sintonia que a música tem com Deus, que nós temos que ter com Deus, né? E por meio da música. E ele tem como se fosse o mal, né? Da essência do mal lá do livro, que ela é chamado de Melkor. E Melkor está diante de Ilúvatar. Ilúvatar é como se fosse o Deus. E Deus, ele faz com que os seus seres possam regir as notas musicais. Mas Melkor, ele não quer. Ele quer ficar em distonia com as notas musicais que o Ilúvatar lança. E ali ele é banido. Então olha para você ver essa questão da música. É muito interessante. E o Tolkien trabalha essa questão da música no começo do livro ali, o Silmarillion, de uma forma... Igual você disse, é de sintonia mesmo. Bacana, me fez lembrar. Que legal. Legal, hein? Muito... Boy, teve alguma situação na sua vida em que Deus falou com você através da música, que você gostaria de compartilhar? Ou
alguma situação em que, de repente, você conseguiu apresentar o evangelho para alguma pessoa através da música? Tem alguma situação que você consegue se lembrar? Porque eu tenho certeza que a vivência é muito extensa, né? Mas eu não sei se tem alguma situação em particular que tenha te marcado a sua trajetória. Ah, sim. Eu me lembro... São várias coisas. Várias. De música. Mas uma que foi bem marcante para mim foi... Eu estava dando uma aula e a música... A gente estava fazendo a música e do outro lado da rua tinha uma pessoa que se encontrava com um problema de saúde muito grande. E ela ouviu aquela música e aí depois ela falou assim que ela sentiu tão bem que ela estava totalmente sem paz. Imagina você super abalado com a saúde, com um diagnóstico meio ruim. E aí a música que ela estava ouvindo, eu estava passando, dando aula para o meu aluno, e ela de frente assim, e ela ouvindo, né? E a minha sala alta, dela também alta, e ela ouvindo. E foi isso que fez com que eu olhei aquela música e falei, não acredito. Ela começou a contar dos trechos da música e falava muito com ela. Então aquilo me marcou bem grande. Eu falei assim, puxa, como que legal, como é que eu não estava nem esperando, muito menos esse aluno, como nós estaríamos ali naquela hora com aquela música que ela precisava. Com certeza. Esse é um dos casos. Sim, quantas pessoas não se converteram, não foram a Cristo através de música? Sim. Tem N histórias de conversão de pessoas que passaram na frente de uma igreja, ouviram um pedaço de um hino e ficaram com aquela melodia, com aquele verso na cabeça a música, ela mexe com o coração do homem. Ela quebranta o coração do homem. Atinge a nossa alma, né? Legal, excelente. Boy, você está cursando, além de toda essa trajetória, desde que você se conhece por gente com música, você não parou de estudar, até hoje, né? Não dá para parar. Não dá. E cursando pós-graduação em musicoterapia. Conta pra gente o que é esse curso e por que você decidiu fazê-lo. Eu vou falar bem pouquinho a introdução dela, até porque ainda eu sou sempre um cara que gosta de mergulhar bastante, descobrir bastante, pegar algo daquilo, jogar para dentro de mim. Eu tenho uma mania, minhas aulas são bem particular. Eu até brinco bastante, né? Eu chamo meus alunos de outros nomes, sabe? Porque eu sei que dentro do cérebro dele, quando ele falar aquele nome lá, aquele nome vai ser o artista legal, que não vai ter vergonha. E o outro nome pode ser a pessoa comum. Sim. Então, uso bastante. Facetas da personalidade. Agora descobrimos. Entendi. Legal. Então, eu uso bastante essas coisas. Assim acontece, sabe? E dá muito bem, dá muito certo. Então, eu gosto de aprofundar muito. Ainda estou bem... Não vou nem falar que eu estou superficial. Eu ainda estou no ar, assim. Na areia da praia. Na areia da praia ainda. Mas o que me despertou? Me despertou porque eu vejo a música como uma parte da alegria do ser humano, de qualquer ser humano. Entendeu? Que seja. Você pode pensar assim, puxa, hoje eu vou pra praia sábado, e você pode pensar assim, eu vou brincar, eu vou pular, eu vou jogar, eu vou... E sábado vem logo, né? E você também pode pensar, sábado vai ser difícil pra mim, eu tenho que passar por essa situação que eu não queria, né? Que legal. Então, de todo jeito, você traz a música para dentro de você. Então, eu posso pegar as pessoas que procuram estudar, ele está procurando uma cura dentro de si. Entendeu? Pense bem, sempre que você canta, você está cantando você libera algo. E tem uma música que fala, quem canta, os males espanta. Acho que é isso, né? É isso mesmo. É um ditado. Mas ditado. tem uma música que fala, viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Aí tem, sabe?
É muito legal a letra dessa música aí. Então, se você olhar, quando você vem fazer uma aula de música, você vem porque você tem algo dentro de você, que você quer vibrar, que você quer levantar o seu ego, você quer olhar para você mesmo e falar, eu toquei essa música. Ou você também quer chegar em casa também, como já aconteceu comigo, né? E falar, puxa, teve um período que aconteceu um fato, minha esposa teve que viajar, fiquei sozinho no Natal. E aí, aproveitei esse dia sozinho e solito, né? Meus irmãos todos viajaram e aconteceu o fato, ela teve que ir, pegar um avião e minha filha já tinha... E fiquei só. Aí falei, o que eu vou fazer agora? Vou comer um pão com a carne boa ali. E é o seguinte, e comecei... Mas falei, vou tirar essa peça aqui. E o meu tempo passou. Então, por isso que eu falo que a música, ela traz essa cura, ela traz... Então, todo mundo que eu busca, ela... A gente até sabe que música, você vê grandes cantores que passam por grandes depressões, fazem canções, assim, por causa da profundeza da alma. Né? Aí, dentro disso, eu falei, vou dar uma mergulhada aí. E aí, eu quis mergulhar um pouquinho em musicoterapia. Que legal. Porque aí estou bem, como disse para vocês ainda, estou na rasante ainda, nem na rasante, só estou olhando aqui, mas é uma coisa bem interessante. É uma prática mesmo. Uma prática, Uma vez eu fiz um trabalho com um garoto, né? Bem rapidão aqui, boy, você fala demais, boy. Não, tá tranquilo. Por favor, é aí que fica melhor, Eu né? fiz um trabalho com um garoto que eu dou aula, faço produções, né? As produções musicais. Então, pego um grupo, as igrejas me contratam, a galera me contrata, eu faço, né? E você até pediu para me trazer um material, agora que eu vou lembrando. Falei, puxa, eu podia ter trazido na próxima. Mas eu achei legal. Eu estava com... Era três violões e um guitarrista. E eu tinha um contrabaixo. Então, eram todos iniciantes. Então, só que eles precisam tocar já. E aí, coloquei um para fazer, por exemplo, isso aqui. E o outro. E o outro. E aí, E aí, comecei uma música, né? Aí eu comecei, porque dele, por ele, para ele. Sensacional. Aí, foi legal. E esse garoto, ele tinha um problema, né? Então eu coloquei ele para fazer uma coisa mais leve, assim. E esse dedo dele não chegava nas cordas aqui, né? E fui trabalhando com ele, e um dia eu cheguei, aí eu vi os outros falando assim, pô, isso que vocês fazem é fácil, né? Aí cheguei e tal, olhei, tocando, falei para eles assim, ó, nessa música vocês estão fazendo isso aqui, beleza? O mais difícil é o que falei o nome dele, está fazendo, porque é difícil isso aí, que você tem que ficar marcando as coisas. E nós estamos fazendo a base aqui, tá mais fácil pra gente, mas para ele tem que pensar em todos nós. Só que na próxima, vai ser você que vai tocar aquilo, e aí tá bom? Beleza? Mas eu sabia que ele não tinha tanta agilidade ainda. E aí, por ironia, né, parou o trabalho. Eu pensei, puxa, eu queria dar aula para ele. Queria dar aula. E aí a mãe dele me liga, falando com o pai dele disse, nossa, você está vindo tão bem. Aí ligou para mim, boy. Eu falei, eu faço de tudo para dar aula para ele. E dei aula para ele. E aí, eu queria ver como funcionava, né? E aí eu fui conversando com ele. Então ele muito legal, maneiro demais. Ele foi pegando aula particularzinha. Aí esse dedo dele, ele ia fazendo assim, eu falava, vai. E foi. Aí era legal esse negócio, foi desenvolvendo. E ele saiu tocando bem legal, bem bonitinho. Então isso me desperta bastante coisas. Isso me fez eu
buscar esse lance que você falou da pergunta da musicoterapia. Legal. Mas, Boy, a musicoterapia, ela é só você colocar a pessoa na prática ou você pode usar uma música, por exemplo, você tocar uma música já para, de repente, auxiliar essa pessoa a relaxar ou a se estimular, dependendo do caso? Acredito que também, né? Também. Né? A gente diz que musicoterapia também nesse sentido, né? Sim. Esses dias eu voltei a ouvir música clássica. Fazia muito tempo que eu não escutava. E eu senti que tinha alguém fazendo massagem no meu cérebro. Quase que literalmente. Então, é muito interessante, né? O apelo que a música tem, a capacidade terapêutica, né? Não só tocando, mas também ouvindo, né? Sim. Então, a musicoterapia, ela vai unir essas duas coisas, né? Todos os sentidos, né? Que estão empregados. Que legal. Sim, é isso mesmo. Que bacana. Uma boa... Muito legal, Boy. Como a gente está falando bastante sobre música, isso me lembrou sobre o assunto que a gente conversa muito aqui na igreja, sobre dons, né? E Deus dá dons diferentes para cada um de nós, né? O que você, Boy, com a sua experiência, você diria para alguém que quer usar os seus dons para servir a Deus? A Deus e ao próximo, o que essa pessoa precisa fazer? Como que ela pode dar esse primeiro passo? Através, assim, pensando na sua trajetória de pessoas que com certeza você já encorajou a aprenderem um instrumento, a servirem a Deus através da música também. Sim. Eu falo assim, que todas as pessoas, todo ser vivo são músicos. Né? Que legal. O coração já bate no ritmo ali, que o cara ele já consegue, ele bate uma palma com você. Então, todo ser vivo é um músico já. E ele só precisa melhorar isso. O meu conselho procure, faça um instrumento, toque qualquer instrumento, vai cantar, entendeu? Toca uma flauta, pega um violãozinho para tocar musicazinha simples, não precisa pensar alto, né? Se eu for olhar muito para os caras grandes que eu conheço, eu nem pegaria no instrumento, entendeu? Faz umas coisinhas assim e você vai conseguir uma coisa bela e aí a partir daí você vai alegrar alguém. Você quer ver? Se você pega uma musicazinha muito simplesinha e você chegar no seu avô e fazer, avô, que eu tô tocando, ele vai ficar feliz. E se você pegar uma melodia e fazer bem assim, por exemplo, olha isso. Ei, que fonte transbordante, este é o meu Senhor. Aí, que bonito isso. Que é isso, né? Aí a partir daí, você consegue ajudar pessoas. Você consegue deixar pessoas felizes, né? Você consegue... Por exemplo, eu fiquei muito feliz com uma pessoa que muito me ajudou na música, o Marco Prado, né? Sim. Um abraço para você, Marcão. O pessoal da ULM aí, ó. Claudineizão, o Claudineizão e o São, o lado B da ULM. Os caras, os parça, né? Os parça da música. Marco Prado, cara, que cara sensacional. E ele que me ajudou. Foi um mentor. Um mentor muito grande, assim. Então, eu fico olhando e penso, puxa, eu tenho que fazer a mesma coisa para outras pessoas. Então, todos que me procuram, eu ajudo. Então, o dom é uma coisa que Deus dá a todas as pessoas. Você tem o dom de amar, você tem o dom de fazer. Você acha que o dom para todos só basta desenvolvê-lo? O dom da música? Seja em qualquer área, por exemplo, seja no violão, seja na voz, seja em qualquer coisa. Você acha que é um dom natural do ser humano? Eu acredito. Legal. Eu acredito. Porque todas as pessoas cantam afinado, desafinado. É interessante que a Bíblia fala, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Pronto, você entendeu? Uma ordenança. Eu acho engraçado, sabe uma coisa que eu aprendi bastante nas reuniões, nas igrejas, né? Eu trabalhei com coral, então era coral, grupo de 12 anos até 40 anos tinha ali, né? Legal. E só que era um coral de jovens, né? Os casados era só eu, minha esposa, né? É claro, né? E mais alguns que... Vocês estavam infiltrados. Que estavam lá a trabalho. Mas você via
que aquilo traz paz. Eu vi que todas as crianças que passaram lá, todos eles depois se deram bem no trabalho, nas entrevistas, eles se dão bem, porque ele aprendeu primeiro a ficar sentado ouvindo você ali, passando a música para eles. Eles aprenderam a, depois do evento, todas as pessoas, os pais, irem embora e eles ficarem lá para ensaiar, para fazer uma apresentação free. Então, o cérebro dele acostuma. Então, quando ele chega numa empresa, ele sempre sai na frente, porque o líder vai lá e fala assim, esse garoto, ele para ouvir, ele é atento. Então, é por isso que eu digo que todos, aí respondendo a pergunta, a música é para todos. Então, todos que tentavam ali cantavam, afinados ou desafinados. Mas mesmo sendo desafinado, que eu falo que todos os desafinados conseguem afinar. Sim. Sim, todos os dons são associados a uma habilidade. Habilidades, elas podem ser adquiridas, né? Às vezes vai ter mais ou menos facilidade, sim, mas tá aberto para todos, né? Todos. Sim. Que legal. Boy, agora a gente vai fazer uma leve mudança, porque além de músico, você é marido e pai, né? Sim. E conta um pouco mais sobre essa parte da sua vida, como Deus te trouxe até aqui, como você conheceu sua esposa. Vocês, né, moram em Vinhedo já há bastante tempo. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua família. É bem legal. Ela me apresentou, fez uma ótima abertura de apresentação, agora eu me apresento, né? Isso. Eu sou o Ivanilton, né? Sou casado com a Salete Santana Moreira e pai da Ana Laura. Ana Laura, a coisa mais linda da minha vida. Salete nem se fala, né? Então, nós nos conhecemos. O que aconteceu? Eu vou falar um pouquinho como nós nos conhecemos. Por favor. Eu, de pequeno, né? De pequeno, meus pais levaram... Meus pais mudavam muito de cidade, mudavam muito. E levou a gente para o Mato Grosso do Sul. Então, morei lá por um período. Eu tive minha infância, adolescência e juventude lá e servi lá. Entendeu? Então, por isso que eu sou... Até quero um abraço para a galera aí de Nova Andradina aí, pessoal de aqui da UANA, a galera toda aí. Então, minha vida foi lá, né? Foi lá que você se tornou o boy? Não. Desde antes ainda. Né? Ainda não. Mas lá eu já tocava. Comecei a tocar, 7 anos de idade eu já tocava. E aí quando cheguei lá, eles admiravam, né? Um negritinho, né? Magrelinho com os pianos aqui, ó. Barriguinha aqui, né? E não conseguia abraçar o violão. E a gente tocava, e o pessoal é apaixonado por aquilo. E eu fui o único cara que desde pequenininho fui inserido dentro de uma banda, né? E aí o Éder, pastor Éder, gente fina demais, gente boa que tenho no coração aqui, ele colou em mim e nunca me deixou. E aí ele jogou, montaram naquela época falava conjunto, né? Esse ritmo aí, sabe? Legal. Tinha meio fox, né, que falava. E aí eu fazia uma base muito boa, né? Que os outros queriam. E eu não. Os caras já gostavam de mim, né? Aí ele levava eu para me tocar. Aí eu comecei a tocar na igreja desde pequenininho. E aí ele me buscava para ensaiar e tal. Depois fui pro quartel. No quartel foi uma comédia, bem rapidinho vou falar. Cheguei no quartel, estou falando rápido as coisas, viu? Porque outra hora a gente conversa melhor, né? Senão a gente acaba vamos ficar a noite toda aqui. E aí chegando lá no quartel, nós tínhamos um internato, né? Período de internato, entrou aquele monte de homem para dentro do quartel, e aí ficamos lá. Quando foi na sexta-feira à noite, no sábado a gente já está livre. Aí na sexta-feira à noite ficou todo mundo ali parado e mais de 100 pessoas que vinham de uma companhia só, que vinha de outra cidade, aquela galera de gente. E do nada apareceu um violão lá, né? E aí estava todo mundo ali preso, circulando no local. Buscando... Apareceu...
E aí eu fiz uma música lá. O violão sabe a quem procura, né? Apareceu aí, longe de casa, há mais de uma semana. E aí foi engraçado. Aí, porque a galera toda tava longe de casa, tudo né? longe. Aí uns já começaram a lembrar, né? Que é aí que eu falo do sentimento da música. Aí uns começaram a chorar, outros lembrar da namorada, outros da mãe, que ficou longe e tal. Eu, por exemplo, nós tinha uma galera grande, que a gente estava 600 km da nossa casa. E aí eu servi, fiquei lá, fiquei no quartel por o tempo, né? E lá conheci a maravilhosa e esplêndida Salete, minha esposa. Bom, aí, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí eu estava, me engajei, né? Virei cabo, saí de lá como terceiro sargento. Aí... estamos diante do sargento. Pois eu não sabia, hein? Não me prepararam para isso. Próxima vez eu bato continência. Que isso, né? Aí lá Aí, engraçado, em Nova Andradina eu sou o Ivanilton, lá na Aquidauana, Moreira, em algum lugar Moreira, e lá na ULM é Ivanzão. Mas é verdade, Ivanilton, é bem nome de policial, de patente, né? É verdade. Agora pensando bem, assim, Ivanilton. Né? Que loucura, mas você mesmo tem vários nomes, acho que é por isso que você também dá vários nomes para as pessoas. Aí aconteceu o seguinte, que eu fui na igreja, né? E tinha um cara que é trombonista. E ele me levou para... boy, vamos lá. Moreira, vamos lá, vai ter um evento lá. Até o sobrenome de policial. É verdade. Vai ter um evento lá, né? Aí fomos para lá, para esse evento. Aí o pessoal ia ter um ensaio, né? E aí tava a galera toda ensaiando, aí tava esperando a pessoa que ia fazer o solo. E aí tô lá, sentado só assistindo, de camarote, daqui um pouco entra a pessoa que vai fazer o solo. Quando entrou, eu falei assim, será minha? Falei, Olha. Que é mesmo. E foi. Aí já comecei a saber que... Você sabia que eu também, com minha esposa, eu olhei pra ela e falei, essa aqui vai ser minha mulher. Olha isso, gente. E pra minha esposa eu falei. Determinaram, declararam. Nossa. Falei. Um dia se perguntar pra ela, ela vai falar isso. E se for falar a verdade, eu não estava muito bem na foto. Né? E aí ela, né, bem estruturadinha e tal, né? E eu, o cara do EB, né? Então, o cara todo... Já era o boy nessa parte ainda não? todo bruto. Aí o cara tá todo bruto ainda, ralando igual um maluco. Diamante bruto. E aí eu olhei e falei, essa pretinha vai ser minha? Não tem jeito. Isso aí, faz quantos anos já, boy? Olha, cuidado pra você não complicar. Eu acho que... Acho que a gente pode pular acho que a gente pode fazer um meio termo, tá? Dessa data, pelo menos. Mais ou menos. Você ia fazer ela ficar brava comigo, viu, Tica? Mas 30 e poucos anos. Tá bom. Tá ótimo. Nossa, bastante tempo. Desde vocês que estão juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Aí casamos. Se eu for falar da nossa experiência, é uma coisa muito louca, porque perdemos quatro filhos, né? Esperamos por 4. Aí chegou a Ana Laura. Que legal. E Deus na Ana Laura. E Ana Laura é a coisa mais linda do mundo. Maravilhosa, esplêndida. Espero que tenha puxado a mãe. Né? É igual quando você estava andando com a criança, né? Aí a criança, chega alguém, a criança pensa, eu tenho que cumprimentar todo mundo, né? Aí você cumprimenta a filha, aí ela fecha a cara e fala assim, tá com sono. Ou falando, nossa, tá a cara do pai. Mais ou menos isso aí. Boy, você sempre esteve na igreja, sua família sempre foi cristã, da Salete também, vocês se casaram, vocês frequentavam a mesma igreja, como que foi essa história? Eu praticamente fui da igreja desde berço praticamente, porque minha mãe se converteu através de um testemunho comigo.
E então, praticamente, eu, desde pequeno, minha mãe fez um voto, que uma pessoa falou, faça um voto, porque eu tinha um problema. E não tinha cura, o médico falou que não tinha cura o meu problema. E naquele tempo, né? E aí tinha uma mulher que morava perto da minha mãe e falou para ela, faz um voto que eu fiz e deu certo. Fala assim, aquele tempo você falava, vai passar para a lei dos crentes. E aí a minha mãe falou assim, eu faço se for, e deu certo. E então praticamente eu nasci num berço. E minha esposa também. E aí foi interessante, nós nos conhecemos também, né, que na época na mesma igreja, na mesma denominação, tinha os mesmos conceitos. A família dela, os pais delas também tinham aquelas tudo encaixou. Tudo encaixou. Que bom. Boy, pergunta final. Um sonho seu. Se você tivesse que elaborar isso agora, um sonho que você tem. Seja através da música, através da sua profissão, ou um sonho que envolva a sua família. Divide com a gente. Nossa, que pergunta difícil, né? Essa pergunta aí. Difícil. E resumir, difícil resumir um sonho. Eu tenho um sonho assim, não sei. Meu sonho é com a minha família. Minha família é uma família de um coração muito bom, sabe? Eu falo que eu aprendi a ter um bom coração. Minha esposa tem um bom coração, minha filha também tem um ótimo coração, tal. E eu tenho um sonho de ter uma ótima condições, uma condições muito boa. Eu tenho um sonho que através de algo que eu faça, eu consigo uma condições muito boa, porque eu tenho muito desejo de ajudar pessoas. Eu quero. Eu sei que dá para abençoar a pessoa, eu tenho sonho, é meu sonho é, por exemplo, eu sonho de, às vezes eu estou passando na rua, vejo uma pessoa e eu abençoo aquela pessoa e penso, puxa vida, né? Eu acho que daria para você fazer aquela pessoa ser feliz um pouquinho, né? Um exemplo. Vou dar exemplo, né? Não adianta a gente pensar as coisas só, né? Mas daria para mim olhar assim um dia, tá passando e ver uma pessoa e falar assim, eu posso fazer isso por essa pessoa agora, no físico, para ela ver, né? Então, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho mesmo, assim, que... Entendeu? Talvez seja meio... mas também, eu sempre canalizei ele e já apresentei a Deus a forma de chegar nele. Uhum. Porque eu acho que nada nessa terra aqui vai nos trazer a felicidade principal. Verdade, fato. Então... Mas Deus, ele... É bacana, porque Deus Deus precisa de pessoas assim. Né? Não é que precisa, mas Deus usa pessoas de coração assim. Porque se a gente for, vamos dizer assim, muito bem na vida, é porque nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos olhar para pessoas igual você falou, boy, e falar assim, cara, dá para fazer alguma coisa ali na vida desse rapaz. É isso, cara. Eu também concordo. Tem países, tem coisas que são muito simples para você trazer aquela felicidade para aquela pessoa, né? Então, eu sempre olhei isso aí, sempre vi isso. E eu vejo a forma, porque você começa a ver ela em partículas pequenas. Sim. Aí depois que você viu que em partículas pequenas deu certo, você vê que em partícula maior vai dar. Só que aí chega uma hora que você depende de uma aprovação de Deus, né? Entendeu? Então esse é o meu sonho. Meu sonho, resumindo, é ter uma boa condição,
Para abençoar pessoas. Abençoar as pessoas através da música, para isso te dar recursos, mais recursos, para que você possa continuar abençoando de uma forma diferente. Muito. Esse Amém. é um sonho meu. Louvado seja Deus. Muito bom o seu sonho, acho que nos inspira também, né? E nesse espírito reflexivo, boy, uma mensagem que você teria para deixar para quem está assistindo aqui o nosso podcast, uma mensagem de encorajamento. A mensagem é bem rápida, de improviso. Isso aí. Que nós vivemos no local onde nós estamos felizes, né? Uhum. Nós estamos felizes. Então, nós não somos, nós estamos, né? Sim. Isso estou falando da nossa vida do ser humano. Então, às vezes, por que você está feliz? Porque, às vezes, você não é feliz. Às vezes, você vai estar num momento de muita tristeza. Às vezes, você vai ter acontecido algo com você. Talvez você perde um ente querido. Talvez alguma coisa aconteça na sua empresa. As dificuldades da vida que são vastas. Então, nesse momento, você não está feliz. Então, o que é interessante é que nós temos que correr essa corrida da terra, da vida, mas não apegarmos muito às coisas da terra. É bem interessante quando você olha para dentro do seu ser e para dentro do ser da pessoa que você ama. E olhar para dentro do ser das pessoas. Quando você passar na rua, ver uma pessoa trabalhando, você olha para dentro dele, de quem for. Independente da pessoa que for. Quando você começar a olhar para dentro das pessoas, você vai ver que a felicidade você vai encontrar em um ser soberano. Então, o meu conselho viva bem, busque viver bem, corra para viver bem, mas coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração no soberano, porque o dia que você não estiver feliz, porque nós não somos felizes o tempo todo, um dia nós seremos felizes o tempo todo. O dia que você, da sua infelicidade, você vai ter um preenchimento no seu coração. Então vale a pena. Vale a pena ser bom, vale a pena você compartilhar, vale a pena amar, vale a pena, enfim, fazer música. Isso aí, boy. E vale a pena estar aqui com vocês. Com certeza, boy. Legal. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua trajetória com a gente, compartilhar a sua musicalidade com a gente. E vamos encerrar com uma música? O que você acha? Vamos sim. Você escolhe. Eu faço a música aqui. Eu gosto um pouquinho de música, né? Um pouquinho só. Cada música que eu faço eu lembro dos meus alunos. Às vezes eu lembro de o jeito que um toca, o jeito que o outro canta. E é muito legal. Eu vou fazer uma música aqui que eu peguei bastante macete dela com um cara que eu curto demais. Eu fiz parte de uma banda chamada Vozes de Triunfo. Foi uma banda muito legal na minha vida. Aprendi bastante com ela, né? Numa trajetória mais aqui da frente. Não dá para contar uma da minha vida, né, pessoal? Tem que estar mais uns dias aí. A gente vai providenciar a parte 2. Fomos com as pistas assim pegando. Mas eu estive com uma banda que foi bem legal, assim. A gente estava muito musicalizados, né? Ela estava empresariada e tinha as músicas dela. E tinha um cara que curto ele demais. Ele chama Elielton, né? Mas aí o pessoal chamava ele de Leléu. Vou chamar ele de Leléu? Aí eu chamei ele logo de Leôncio. Mas brincadeira aí. E aí ele gostava dessa música aqui e quando eu fazia com ele era bem legal. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção
do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que é preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.